Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Irmãos, mais um domingo, né? Mais um domingo de escola dominical. Vamos fazer uma oração inicialmente, antes de começarmos. Deus, nós te damos graças, Senhor, por esse dia, por essa manhã. Muito obrigado, Senhor. Certamente a misericórdia do Senhor foi renovada sobre as nossas vidas neste dia. Obrigado pelo sol, obrigado por esse dia, por mais uma manhã, Pai, que o Senhor está presente conosco, que o Senhor nos fez acordar, sentir a vida, Pai, sentir mais um dia que o Senhor nos concede. Pai, nós te louvamos, te pedimos agora de um modo especial por esse momento que estamos aqui para estudar um pouco da Tua Palavra, para aprender mais um pouco do Senhor. Nós te louvamos, Pai, pela Tua bênção, nós louvamos pelo Teu Espírito, que a Tua Palavra, Pai, possa entrar em nosso coração, fazer morada, e que nós possamos, Pai, praticá-la em todo o tempo. Em nome de Jesus, eu peço a unção do Teu Espírito, que o Senhor me conduza aqui neste momento, com toda a graça, com toda a sabedoria vinda do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Te agradeço de modo especial também pela vida do nosso irmão Augusto, todas as manhãs está aqui nos auxiliando neste trabalho de transmissão das nossas reuniões. Muito obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, irmãos. Vi aqui que algumas pessoas já entraram, já estão participando conosco. Eu não sei se tem alguém ainda que essa é a primeira vez no trimestre que está acompanhando a aula de escola dominical. Eu vou fazer aqui um breve comentário sobre as lições passadas, só para efeito de contextualização. Por acaso você chegou hoje, você não ficar perdido aí no tema que nós estamos trabalhando. O Augusto vai colocar alguns slides aí rapidamente, é só para a gente ir acompanhando aí as lições que já foram dadas. A revista estudada do trimestre, né, da Palavra e Vida, escrita pelo pastor Exaltino Gomes Coelho, e neste trabalho o pastor fala da vida de Paulo. Na lição 1, o título da lição é A Conversão que Mudou a História, é justamente falando a narrativa da conversão de Paulo, um homem que era judeu, né, mas que a caminho de Damasco teve um encontro com o Senhor Jesus que transformou a sua vida. A lição 2, que foi trabalhado o tema universalidade da obra de Cristo, para chamar a atenção de que a vinda de Jesus não veio só para os judeus, Jesus veio para toda a humanidade. Eu até destaquei aí que como versículo tema, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então essa salvação veio para todos, como diz esse versículo, para todo aquele que nele crê. A lição 3, que é o slide seguinte, 4, não as obras, sim a graça. Essa lição teve como tema central o livro de Efésios, né? Principalmente capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Chamando a atenção para que a gente possa entender que a salvação não é mérito nosso, não é por meio das nossas obras, não é por meio, como até alguns judeus pensavam, né, ou ainda pensam, que é cumprindo a lei que estariam salvos diante de Deus. Então essa lição foi para exaltar realmente que a salvação é uma graça de Deus, foi um presente que a humanidade não merecia, mas que foi nos outorgado através da vinda e a morte de Jesus. Lição 4, o autor intitulou O Cristo Cósmico, falando justamente da grandeza dessa obra de Jesus. Jesus estava presente na criação do mundo, Jesus esteve aqui conosco na terra, morreu, ressuscitou e estará conosco também nos últimos dias. E até o versículo-chave dessa lição: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o todo-poderoso, diz o Senhor, que e que era e que há de vir. Apocalipse 1:8. E a lição 5, que foi a nossa lição da semana passada,
Jesus a mão amiga. Isso é, Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Jesus foi aquele que veio, e com a vinda de Jesus e o cumprimento da sua missão dada por Deus, ele rompeu com a inimizade que existe entre o homem e Deus. O homem, sendo pecador, tornou-se inimigo de Deus. Mas Jesus veio e reconciliou o homem com Deus. E a lição de hoje, a lição 6, slide 7, você já deve ter visualizado aí. Culpado ou inocente? Eu vou ler o versículo. Ok. O Augusto está me lembrando aqui que o link da revista está no grupo aí. Vocês podem acessar o link, baixar a revista para você acompanhar. Então, nós estamos na lição 6, que o autor, o pastor Exaltino, intitulou Culpado ou Inocente. Nós vamos ler juntos aí Gálatas 2,16. O Augusto vai permanecer aí com a transparência, vocês acompanhando em tela. Gálatas, capítulo 2, versículo 16, diz o seguinte: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, como também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Então, nós vamos trabalhar esse tema hoje, no dia de hoje, culpado ou inocente, e nós vamos ver aqui, conforme está nesse versículo que acabamos de ler, o homem, sendo culpado, sendo pecador, ele foi redimido, foi justificado através da obra de Jesus. Esse é o tema da nossa lição. E antes que a gente entre nesse tema, o Augusto vai pôr aí a transparência 8, tem uma pergunta aí, culpado ou inocente? É justamente o título da nossa lição de hoje. E eu vou brincar com vocês um pouquinho com esse tema hoje, culpado ou inocente. A brincadeira é o seguinte, não é bem uma brincadeira não, é só você vai me responder aí no Face, quem tiver condições, responde aí, você acha que você é culpado ou inocente? Põe aí a sua opinião, eu estou aqui com o celular em mãos, eu vou tentar acompanhar aqui para a gente interagir um pouquinho mais. Mas nós vamos falar aí, culpado ou inocente. E não é bem uma brincadeira, mas eu trouxe um exemplo aí para a gente pensar um pouquinho nela, antes da gente entrar na lição propriamente dita, sobre esse tema, culpado e inocente. Põe o slide 9, por favor. Ele vai soltar aí para a gente ler junto aí, ó. Uma pesquisinha na internet, qualquer um que você fizer sobre esse tema, você vai achar casos similares. Homem reage a roubo e mata assaltante em Boa Vista. Vítima entrou em luta corporal e conseguiu apertar o gatilho da arma usada pelo suspeito, informou a Polícia Militar. G1, Roraima, 14/2/2020. E eu trouxe em tela também o Código do Artigo Penal, artigo 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente por meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Não vamos entrar no mérito de que você acha que deve ou não deve fazer, não tem discussão política nenhuma com relação ao que vamos conversar aqui. Eu trouxe isso como exemplo para a gente pensar um pouco mais nessa pergunta, culpado ou inocente. Este caso que eu trouxe aí, de acordo com a lei brasileira, em determinadas situações, como essa de legítima defesa, a pessoa, mesmo cometendo um crime, ela pode ser inocentada. Por que eu trouxe isso aí? Para a gente pensar aqui. Por esse indivíduo, esse homem que reagiu ao roubo, ele ter matado uma pessoa, e a lei brasileira o inocenta de responder por essa morte,
ou de ser penalizado por essa morte, a morte deixou de acontecer? O que vocês acham? Creio que não, né? A morte aconteceu. Quem foi que puxou o gatilho? A gente vai dizer que a razão dada da morte foi o próprio assaltante, que estava lá, invadiu a casa do rapaz e estava na iminência de provavelmente até de matá-lo ou alguma coisa. Provavelmente ele surpreendeu o bandido na sua casa e reagiu ao assalto e matou. Mas quem puxou o gatilho? Foi o homem, né? O dono da casa. Mas ele não vai ser culpado. Quem é o culpado dessa morte? Alguns poderiam dizer, é o próprio assaltante. Mas foi ele que puxou o gatilho? Não. Mas como que ele é culpado? Na verdade, a culpa da morte não foi do assaltante, foi realmente do homem. Ele foi inocentado por causa dessa lei. No nosso Código Penal existe um artigo específico em casos de legítima defesa, a pessoa ser inocentada. E o tema que nós vamos trabalhar hoje, você vai ter isso aí em mente para a gente poder pensar um pouquinho melhor na justificação. Pode passar o seguinte, por favor, Augusto? Culpado ou inocente? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É o versículo de Romanos 3, capítulo 3, versículo 23. Então a palavra diz que todos pecaram, todos nós. Não há homem qualquer, não há justo qualquer que poderia se intitular como inocente, porque todos nós pecamos. Então, diante de Deus, o homem é pecador. Diante de Deus, o homem é culpado. E nós vamos ver agora o que o pastor Isaltino traz como estudo, falar sobre a justificação. Mas o que é a justificação? Pode saltar o 11 aí, por favor, Augusto? Justificação é o ato de justificar. Vem da palavra hebraica, né? Tsadak, tornar reto. Ou, no grego, diakaiô, absolver, declarar inocente. Então, a própria etimologia dessa palavra nos dá aí uma dica do que seria justificação. Justificação é tornar reto, é absolver, declarar inocente. Quer dizer, mesmo a pessoa sendo culpada, ela vai ser declarada inocente. É como o caso que eu trouxe dessa notícia, que eu trouxe como exemplo. Aquele homem, embora culpado pelaquela morte, ele foi declarado inocente. Tem muitos casos, ele não é nem indiciado, ele não é levado ao tribunal do júri, porque, perante a lei, ele foi declarado inocente, embora culpado. É o que nos acontece com relação à justificação. Nós somos culpados diante de Deus, porém, somos justificados mediante a fé. E isso que nós vamos trabalhar da agora para frente. Augusto 12, por favor. Pode deixar em tela que nós vamos ler juntos aí. Mas o que é justificação? Como um pecador culpado diante de Deus e condenado por seus pecados pode se declarar inocente? Como? Como que seria isso, né? O versículo que nós lemos anteriormente, Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, esses dois versículos fixam a seguinte ideia: nós somos culpados. Não há homem qualquer que possa dizer que não é pecador. E que todos nós carecemos da glória de Deus. E essa graça de Deus vai nos tirar daquilo que seria o nosso pagamento pelo pecado. Quer dizer, a nossa pena, a nossa condenação com relação ao pecado é a morte eterna.
Quando o homem pecou lá na primeira vez em Gênesis, Deus disse, porque você pecou, certamente você vai morrer. Então, havia, já quando Deus falou para o homem não comer da árvore da vida, que ele iria morrer. Então, a condenação do homem diante do pecado era a morte. Não a morte física, a morte da separação eterna de Deus. Então, todos nós somos pecadores e, portanto, somos merecedores da condenação. Mas o que a justificação faz é justamente nos inocentar deste pecado. Não que nos tornamos inocentes, mas somos feitos inocentes através do sacrifício de Jesus. Então, essa pergunta que o pastor Exaltino fez aí no início, como que nós poderemos não sermos responsabilizados, como poderemos ser justificados pelo pecado, a teologia explica. Quer dizer, o estudo de Deus, né, estudo da lei de Deus, vai nos dizer como que essa justificação se dá. Como o pecador culpado diante de Deus e condenado por seus pecados pode ser declarado inocente. O slide 13, por favor, Augusto. Vamos ler aí juntos o versículo de Êxodo 34, 7 e Naum 1, 3. Esses versículos eu quis destacar justamente para a gente fazer uma separação aí entre o ser inocentado e ser inocente. Êxodo 34, 7, eu vou ler só a parte central do versículo, diz o seguinte, o versículo começa que Deus perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado. E Naum, capítulo 1, versículo 3, diz, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente o culpado. Parece ser um pouco contraditório daquilo que a gente está falando agora, né? Que a justificação vai nos inocentar do pecado. Mas é justamente para a gente lembrar que não somos inocentes. Então, quando Deus nos perdoa o pecado, Ele não está declarando que somos inocentes. Mas quando Ele justifica, quando somos justificados através do sangue de Jesus que foi derramado na cruz, nós não pagaremos o preço do pecado, que é a morte eterna. Porque a justificação que veio por meio de Jesus nos tornou justos, nos tirou a condenação que adviria pelo pecado. Pode passar o próximo, por favor, Augusto? 14. E pode deixar em tela, Augusto, nós vamos ler juntos aí, tá? Os versículos de Romanos 3, 23 a 26. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então, esses versículos de Romano, da carta de Paulo a Romanos, ele vai nos afirmar, primeiro, que todos pecaram. Segundo, que somos justificados gratuitamente. Aquilo que nós já estudamos, né? Que essa graça que nos alcançou, e graça é um favor imerecido, é aquilo que nós ganhamos de Deus como um presente, quer dizer, não nos custou nada, nos vai trazer a justificação desses pecados. Ou seja, nós não iremos pagar a condenação desse pecado, não iremos pagar por este pecado, porque nós fomos justificados pelo sangue de Jesus.
E isso também não significa que nós sofreremos as consequências do pecado, né? O pecado traz as suas consequências. A justificação, ela veio para anular a condenação da separação eterna de Deus. Então, quando nós vimos o Jesus, que a obra de Jesus, ela reconciliou o homem, é porque ela tirou a inimizade do homem e Deus, e o homem não vai mais perecer eternamente. Se cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós iremos um dia estar eternamente com Deus. E essa é a obra da justificação. Que embora somos culpados pelos nossos pecados, nós não pagaremos o preço do pecado, que seria a separação eterna de Deus. É isso que nós estamos dizendo, e isso que trabalha o tema da justificação, né? A justificação é justamente a gente entender que, embora sejamos pecadores, o sangue de Jesus nos justificou diante de Deus, para que não fôssemos condenados a estar eternamente longe de Deus. O 15, por favor, Augusto. Vamos ler aí mais um versículo, vamos ler juntos, Romanos 5, 18. Pois assim como uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Romanos 5, 18. Então, este versículo ele nos deixa claro que, assim como o pecado entrou na vida do homem através da ação de Adão, quer dizer, o homem até então estava no propósito de Deus, criado para o seu louvor, para a sua glória, para viver em comunhão com Deus, mas lá no Jardim do Éden, através da atitude de Adão, entrou o pecado na humanidade, e com ele veio a condenação para o homem, a condenação de viver eternamente longe de Deus, por causa da sua desobediência. Então, essa condenação, ela veio por um só homem, e também por um só homem, que foi Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, cumprindo a obra que foi proposta pelo próprio Deus. O homem, através da atitude de Jesus, foi reconciliado com Deus. O próximo, por favor, Augusto. Um juiz, um tribunal e um réu. Pode deixar em tela, Augusto, que a gente vai ler junto aí. Deus é justo juiz, Deus que sente a indignação todos os dias, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo. Romanos 10, 14, 12. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Então, a atitude do homem, o pecado, ele nos leva a essa ciência. Assim como alguém comete um crime, e aí a gente está pensando na lei sendo cumprida, né? Se você comete um crime, você vai comparecer diante do juiz e vai haver um tribunal para julgar aquele crime seu e provavelmente você vai ser condenado pelo aquele crime que cometeu. Então, assim como na lei humana existe o juiz, existe o tribunal e existe o criminoso, diante de Deus também haverá um juiz, que é o próprio Deus. Deus, o justo juiz, que sente a indignação todos os dias. O pecado que o homem faz, o pecado que o homem comete, causa indignação a Deus. Deus se entristece todo dia quando pecamos, quando deixamos de fazer aquilo que é a sua vontade. E haverá um tribunal. Um dia todos nós estaremos diante de Deus e seremos por Ele julgados. Quem vai ser julgado? Eu. Não vai ser a humanidade, vai ser eu, vai ser você. Somos nós individualmente, cada um de nós individualmente vamos responder pelos nossos pecados, responder pelas atitudes que tomamos diante de Deus, que eram contrárias à sua vontade. Então todos estarão diante de Deus
e serão julgados por ele. Então esse dia há de chegar, e a palavra diz que todo joelho se dobrará, todo joelho confessará que Jesus é o Senhor. Então esse dia há de vir, esse dia do julgamento de Deus há de vir para todos nós. Então aqueles que não alcançaram a justificação através de Jesus, certamente estarão condenados à morte eterna, estarão condenados a não mais estar na presença de Deus, a não ter mais essa possibilidade de se relacionar com Deus eternamente. E os que forem justificados, ou seja, aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus como meio que Deus instituiu para salvar a humanidade, aqueles que confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador, esses serão justificados. Esses não pagarão o preço do pecado, que seria a condenação eterna de estar eternamente longe de Deus. Esses serão justificados e poderão, estar eternamente na presença de Deus. Quais são os efeitos da justificação? O 17, põe para mim, por favor, Augusto. São 3 os efeitos que o autor destaca: livrar-nos da condenação, dar-nos paz e produzir em nós o desejo de santificação. Então esses três efeitos são presentes na justificação. Quer dizer, livrar-nos da condenação, aquilo que já acabamos de falar agora. Aqueles que aceitarem Jesus como seu Senhor e Salvador serão justificados. E sendo justificados, não pagarão o preço do seu pecado. A condenação que havia sobre nós foi aniquilada, foi apagada. Aquilo que certamente aconteceria com nós estaríamos eternamente longe de Deus, não acontecerá mais. Isto é o primeiro efeito da justificação: livrar-nos da condenação do pecado, dar-nos paz. Eu vou ler o versículo de Romanos 5, e é Romanos 5, de 1 a 11. Vou ver meu tempo aqui para ver se dá para ler, né? Acho que dá sim. Romanos 5. Quando a gente atrasa, o Augusto fala ali também. Mas ele falou que está tranquilo, dá para me ler. Romanos 5, eu vou ler do versículo 1 ao 11, e aí enquanto eu leio, você vai meditando nessas palavras aí. 5. Justificado, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também o nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pois, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios, porque dificilmente haverá quem morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo homem bondoso alguém ouse a morrer. Mas Deus, prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Logo, muito mais sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, somente isso, e não somente isso, mas também nos gloriemos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora temos recebido a reconciliação. Então, irmãos, a paz que
essa justificação nos traz, como nos mostra esse versículo aqui de Romanos 5, até nos momentos de dificuldade, nós temos paz. Porque nós sabemos de quem cuida de nós, nós sabemos quem nos deu um presente que foi a vida de Jesus, ele vai cuidar também daquelas situações que nos trazem aflições. E essas situações, elas às vezes acontecem na vida da gente para nos fazer crescer, para nos levar diante de Deus essa dificuldade como aprendizado. Como a palavra diz que a tribulação traz perseverança, perseverança experiência, e a experiência esperança. Então até mesmo nos momentos de dificuldades, nós que somos justificados por Jesus, nós temos paz. Nós podemos enfrentar essa dificuldade sabendo que nós vamos vencer. Passamos aflições, passamos dificuldades, mas mantemos a nossa paz. Essa paz nós só podemos ter porque sabemos que somos justificados por Deus, que aquilo que estaria de maior peso sobre a nossa vida já foi retirado, que é a condenação eterna. Essa, através da justificação, não pereceremos, não ficaremos mais eternamente longe de Deus, por causa do sacrifício de Jesus, por causa da justificação. E o outro efeito dessa justificação, produzir em nós o desejo da santificação. Essa justificação e essa graça que nos foi dada, não nos outorga, não nos dá o direito de pecar. O pecado existe na vida do homem, somos pecadores, temos que cuidar para que ele não venha sobre a nossa vida, mas nós não podemos usar da graça de Deus como justificativa para o pecado. Eu não peguei o endereço não, mas tem um versículo que eu guardei em mente, que quando fazemos isso, quando deliberadamente pecamos, é como se estivesse crucificando Jesus novamente. Imagine, você sabe que é pecador, você sabe que Jesus veio para pagar o seu pecado. Se você deliberadamente, quer dizer, conscientemente, eu vou pecar. É como se você estivesse propondo a Deus que ele mandasse Jesus novamente para ser morto na cruz. Então, Hebreus 10, 26. Nada como ter um seminarista com a agulha aqui, com a palavra na agulha para dar a dica para a gente, né? Então, lá o texto de Hebreus, ele traz isso à memória da gente. Que nós não podemos deliberadamente pecar, que é como se fosse convidar a Deus para mandar Jesus de novo para você. Não faz sentido. Então, o pecado pode acontecer? Pode. A Bíblia fala, você que está de pé, cuidado para não cair. Quer dizer, nós temos que ser o tempo todo vigilantes, porque o pecado está aí à nossa frente. Se não vigiarmos, certamente cairemos. Então, o pecado, e principalmente essa justificação, a graça que foi nos dada por Deus, não pode nunca, em hipótese alguma, ser utilizada como justificativa para o pecado. Então, a santidade é a regra. Jesus falou, sede santos como eu sou santo. A graça de Deus nos outorga isso. Nós éramos escravos do pecado. Fomos libertos através do sangue de Jesus. Então, se eu sou liberto, eu não sou mais obrigado ao pecado. Eu não sou mais ignorante ao pecado. Eu fui liberto. Eu tenho consciência do pecado e eu sei que eu posso optar. Não vou pecar. E é esse o convite. A justificação nos constrange a não pecar. Nos constrange a buscar incessantemente a santidade. Esse é o convite de Deus. Esse é o que Deus espera de nós. Lembrando que nós estaremos diante de Deus para responder por cada um dos nossos pecados, por cada uma das nossas atitudes que desagradaram a Deus. Aquele que entendeu essa graça, que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador e que escolhe pecar, é como se ele estivesse escolhendo abrir mão da santificação que há em Jesus. Abrir mão da salvação que há em Jesus. Então, o pecado nunca pode ser por escolha, em hipótese alguma. Então, essa santidade é o que Deus requer de nós, é o que Deus espera de cada um de nós.
Para finalizar, o autor deixa sempre no finalzinho para pensar e agir, né? O 18 aí, por favor, Augusto. Louvemos a Deus por sua graça e sua misericórdia para conosco. A maior obra que se pode fazer é crer em Jesus. O crente em Jesus não tem passado. Então, esses 3 pontos para a gente pensar aí, realmente, nós temos que nos alegrar, nós temos que dar graças a Deus por essa justificação. Porque sem ela, irmãos, nós estaríamos condenados a viver eternamente longe de Deus. Então, a justificação, essa propiciação dos pecados, através da morte de Jesus, é que tem que nos render toda a graça e toda a glória, toda a graça, e rendemos toda a graça e glória ao Senhor. Teve alguns comentários aqui. Celestrino está com a gente hoje? Que bênção, hein? Augusto, só que eu acho que eu estou congelado aqui, hein? O Celestrino, eu vou ler o versículo de 10, 26 de Hebreus. Porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelo pecado. É como se estivesse convidando Jesus a morrer por nós novamente, né? A Denise também fez um comentário aqui. Deixa eu ver se eu vejo o comentário da Denise. Denise. E o Espírito Santo ainda nos ajuda a perceber quando estamos pecando. Amém. Essa obra de nos alertar pelo pecado é do Espírito Santo. O crente, aquele que confessou Jesus um dia, nunca vai pecar por ignorância, porque o Espírito Santo vai lembrar. Vai lembrar que aquilo ali desagrada a Deus, que não é a vontade de Deus. Então ele vai ter que escolher deliberadamente pecar. Então essa a ação do Espírito Santo em nós nos torna indesculpáveis diante de Deus, porque não é por ignorância, que é o tempo da ignorância, Deus perdoa. Aquele tempo, que é que a gente vai falar agora, o crente de Jesus não tem passado, quer dizer, sobre nós não há o peso do pecado que cometemos no passado antes de conhecer Jesus. Esse passado foi aniquilado, esse passado foi remido pelo sangue de Jesus. Então esse passado não tem peso mais sobre a minha vida, porque eu fui liberto dele. Então o Espírito Santo é aquele que me convence do pecado, e ele vai continuar essa obra até nos encontrarmos definitivamente com Deus. Então, amados, a lição de hoje falou sobre justificação. Semana que vem nós temos professor novo aqui. Tem mais um comentário aqui para a gente encerrar? Pastor Tiago. A explicação da aula da autodefesa foi a melhor analogia que já ouvi para ensinar a justificação. Só quem ensina sabe. Já levei anos ruminando o texto. Parabéns, meu irmão. Essa vai para o meu caderno. Obrigado, irmão. Então é o Espírito Santo que faz isso, né? Deus nos dá uma luz lá para a gente tentar enxergar. Então, graças ao Senhor por isso. Obrigado, irmão Tiago. Mas é isso aí, irmãos. E semana que vem, lição 7, nós temos um novo professor aqui, a partir da semana que vem. Então, nós vamos encerrar agora, vamos fazer uma oração de encerramento, e logo em seguida, daqui a alguns minutos, permaneça ligado aí que nós temos aí o culto às 10 horas. O pastor já está aqui de prontidão, desde bem cedo, que o pastor chega cedo na igreja, já está de prontidão aqui, daqui 10 horas nós vamos ser abençoados com mais uma palavra. Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento. Pai, nós te louvamos, te damos graças, Senhor, porque grande é o Senhor em misericórdia, grande é o Senhor em bondade. Muito obrigado, Pai. Pai, queremos render graças ao Senhor de um modo especial. Essa aula nos trouxe à memória, Pai, aquilo que o Senhor fez por nós. Nós éramos condenados a eternamente estar longe do Senhor. E o Senhor, através de Jesus, o Senhor nos concedeu essa possibilidade de vida eterna com o Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Teu amor
ele é incondicional, foi derramado sobre nós, sendo nós ainda pecadores. Ó Pai, ele não depende nada de nós, das nossas obras, ele depende única e exclusivamente de aceitarmos esse presente que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Pai, pela salvação que há em Jesus. Muito obrigado, Pai, porque fomos justificados, porque embora sejamos culpados pelos nossos atos, pelas nossas omissões, pelos nossos pecados diante do Senhor, o Senhor não nos imputou aquilo que nos seria devido, que seria a condenação de vivermos eternamente longe do Senhor. Muito obrigado por essa graça, muito obrigado por esse domingo, muito obrigado por essa Tua palavra, Pai, que nos ensina, que nos exorta, que nos encoraja a estarmos diariamente na Tua presença, a estarmos diariamente, Pai, usufruindo da Tua misericórdia. Muito obrigado, Pai. E a bênção do Senhor permaneça conosco. Daqui a pouco estaremos em culto para louvar o Seu nome e para bendizer o Teu nome, para recebermos do Senhor, Pai, mais uma palavra de instrução, mais uma palavra de vida. Muito obrigado por tudo, obrigado pela vida do irmão Augusto, que está aqui todos os domingos nos auxiliando, nos abençoando com o seu trabalho. Muito obrigado, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.